É claro que quando tem as circunstâncias adequadas para o sono acontecer, que é o timing certo, o horário certo, mais que vai ou menos, variar de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. E o tempo acordado antes da hora que eu quero dormir, ou seja, quanto mais tempo eu estou acordado, maior a chance de eu dormir, né? E tem um outro requisito que as pessoas esquecem, que é estar relaxado. Estar relaxado é uma condição para o sono acontecer. Não é necessariamente uma promessa do sono. O sono não necessariamente vai entregar relaxamento no dia seguinte, mas certamente eu tenho que estar relaxado para dormir normalmente. Às vezes, quando a coisa persiste de um jeito que a pessoa se sente meio, né, sem saída ali, não consegue resolver por conta, a sonolência é persistente, está comprometendo a capacidade de trabalho, de concentração, né, ou está associado a situações, por exemplo, de transtorno de saúde mental, ansiedade, crise de pânico, depressão. Tudo isso pode estar bastante relacionado com a qualidade do sono. Esse é um alerta para buscar ajuda. Quando chegamos a um consultório, ouvimos logo a pergunta: o que te trouxe aqui? Depois de nos escutar com atenção, pedir todos os exames e receber os resultados, o profissional de saúde precisa contar para o paciente o que está acontecendo. Nesse momento, acontece uma espécie de tradução. É preciso explicar direitinho o que está acontecendo e garantir que o paciente entenda o que precisa fazer para criar ou manter uma rotina saudável. Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista, apresentadora, e esse aqui é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais. E sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, a gente fala sobre aquele sono persistente que dura o dia inteiro. Será que tem o que fazer para evitar ficar bocejando toda hora? Aquela vontade de encostar a cabecinha e pluft. Quem vai responder essas e muitas outras perguntas é o Dr. Gabriel Rosim, médico especialista em pneumologia e médico do check-up do Einstein. Super bem-vindo, doutor Gabriel. Muito obrigado, Astrid. Prazer de estar aqui. Tá dormindo bem? Dormi bem. Essa noite foi boa. Não tá com sono? Certamente não. Também está por aqui o doutor Leonardo Goulart, que é neurologista, especialista em sono, com formação em yoga. Então, seja super bem-vindo, doutor Leonardo. A gente tem muito o que conversar sobre sono, né? Eu sou fascinada por esse universo. Olá, Astrid. Obrigado pelo convite para participar desse podcast. E temos sim, o sono, ele é uma das duas grandes etapas da vida, né? A gente tem a natureza reproduzida dentro de nós, né? Como o ciclo sono-vigília, da mesma forma como a gente tem para fora, né? O dia e a noite, dentro a gente tem o sono e a vigília. Então, eu já poderia começar dizendo até que o sono não é um fenômeno isolado que norteia tudo o que acontece de bom ou de ruim na nossa vida, né? O sono, ele é uma consequência da vigília e vice-versa. A vigília é uma consequência do sono. Então, uma necessidade fisiológica, sem muito preciosismo, simples assim. Simples assim. Eu gosto das coisas simples e diretas, porque eu acho que eu preciso entender, porque eu sou aquela pessoa que está do outro lado. Agora, doutor Gabriel, o senhor, né, trabalha no ambulatório de check-up aqui do Einstein. Eu faço ideia da quantidade de pessoas que vem sofrendo com o sono, porque essa é uma das pautas, acho que mais faladas hoje em dia. Vasta literatura. Ontem, feed de Instagram, apareceu um aplicativo para a gente regular o sono, como se fosse uma polissonografia que a gente pode fazer sozinho em casa. Então, quais são as causas? O que está levando a gente, né, o brasileiro, a ter tantos problemas com o sono?
Eu acho que o brasileiro e o mundo todo, né? Cada vez mais a gente tem causas para não dormir, porque a gente tem cada vez mais estímulo, né? Eu acho que boa parte das pessoas está tendo simplesmente menos tempo de sono porque está fazendo mais coisas. A gente tem mais problemas A gente tem mais problemas para se preocupar. estímulos. A gente tem mais estímulo, a gente tem mais conteúdo, a gente está o tempo inteiro com um aparelho na mão. E isso tem um conteúdo infinito, né, na nossa mão. Qualquer aplicativo, rede social e vídeo, e streaming, o que tiver, tá disponível o tempo inteiro. Então isso tem sido uma causa muito importante de perda de tempo de sono. Isso repercute na qualidade do dia seguinte. E isso o resultado disso é essa pauta que nos trouxe aqui. A pessoa acaba passando, evidentemente, o dia com sono. Exato. Tem mais causas, obviamente, mas acho que a mais frequente hoje é as pessoas simplesmente dormirem pouco tempo. Está desconectado da necessidade fisiológica de sono e quer estar mais ativo, ter mais atividades. Agora, tem outras coisas, tem outros distúrbios do sono que a gente pode considerar. A gente vai discutir sobre insônia, a apneia obstrutiva do sono, que é uma bastante subdiagnosticada. Muito poucas pessoas sabem que tem apneia. Às vezes suspeita, mas não tem uma confirmação. É quase que uma brincadeira isso, né? Sobretudo entre casais, né? Eu vivi isso no final de semana com um casal de amigos. Ah, você roncou. Eu não ronco. Não, ronca, eu filmei, vou filmar. E, na verdade, é uma questão muito séria e que prejudica demais a qualidade do sono, né? Porque a pessoa não está percebendo, está achando que está dormindo bem. E, às vezes, o que traz a pessoa para o médico é falar, tô cansado, tô com sono. Mas pode ter muitas outras consequências negativas para a saúde que às vezes a pessoa nem se tocou, nem percebeu, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode notar em termos de qualidade do dia, da percepção do dia e outras coisas que a gente pode perceber vamos dizer, da consistência de pouco sono, seja por falta de qualidade na apneia, outros transtornos do sono, ou por tempo insuficiente, de várias consequências de saúde, né? Muitas nem tão óbvias assim. Tipo, dificuldade de atenção, de concentração, né? Tendência a humor depressivo, ansiedade, desregulação do apetite. Por exemplo, aquela coisa desse que a gente chama de comer hedônico, a pessoa que está comendo para ocupar alguma coisa aqui dentro que não é fome, sabe? Isso pode ter tudo a ver com falta de sono, é um cansaço crônico, uma coisa de estar sempre, né, com pouca energia. Sempre faltando alguma coisa. E aí vai buscar essa coisa que está faltando na comida, ou num cigarro, ou num álcool, ou num estimulante, numa cafeína, alguma coisa assim. Tá. Agora, defina insônia, por favor. Insônia. Então, é diferente a gente ter falta de sono por falta de tempo e insônia, né? Colocando em palavras simples, insônia quero dormir, mas não consigo. Até tenho tempo para dormir, mas não consigo. Isso só é insônia. Quem já viveu uma insônia sabe o que é isso. E tem várias causas de insônia no curto prazo ou no longo prazo. Outra situação que a gente está falando. Poderia dormir, mas vou fazer outras coisas. Aí tempo insuficiente de sono. Ou porque tem que trabalhar, ou porque tem que ficar, ou vai ficar no celular, ou vai ficar ou às vezes do nada também. Tipo, eu não sei o que aconteceu, mas essa noite eu perdi o sono. Isso é insônia. Isso é insônia. É diferente de... Aí tem a insônia de curto prazo, uma insônia secundária a algum evento, sei lá, criança que vem na cama, cachorro que sobe no gato, ou, sei lá, barulho na rua, uma situação que você tá com dor nas costas, qualquer coisa do tipo, né? Ou um transtorno prolongado de insônia, que é aquilo que eu estava falando, de pessoas que têm dificuldade, né, por muito tempo, e aí buscam uns especialistas e medicações. E aí a gente tem que separar esse joio do trigo, porque realmente é muito desconfortável a pessoa passar o dia com sono, muitas vezes recorrendo a um cafezinho, ou 2 ou 3, um energético e tal. Se é uma vez ou outra, eu imagino, me corrijam se estiver errada, ok, né? Barulho, não teve uma DR ali no trabalho com o companheiro e tá tudo certo. Mas se é a longo prazo, médio prazo, não sei, aí vocês é que tem que ter essa régua, isso é preciso ser averiguado, investigado. Não dá para ser na base do cafezinho, do energético ou chá de maracujá. Certo, doutor Léo? Certo.
é muito importante para a gente responder essas questões que são super complexas e elas se sobrepõem, esses assuntos todos. Insônia de curto prazo, insônia crônica de longo prazo, privação de sono, que é quando aquela pessoa dorme menos do que ela precisa para ficar bem durante o dia, né? Geralmente, eu gosto de iniciar essa explicação comparando o sono com uma necessidade fisiológica qualquer. Sim. Como evacuar, né? Por exemplo, urinar, se alimentar. Total. Né? Comer. Ele vai comer, ele vai acontecer, independente de eu querer ou não, quando precisar, aquilo vai acontecer. Né? É claro que quando tem as circunstâncias adequadas para o sono acontecer, que é o timing certo, o horário certo, mais que ou vai menos, variar de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. E o tempo acordado antes da hora que eu quero dormir, ou seja, quanto mais tempo eu estou acordado, maior a chance de eu dormir. Né? E tem um outro requisito que as pessoas esquecem, que é estar relaxado. Estar relaxado é uma condição para o sono acontecer. Não é necessariamente uma promessa do sono. O sono não necessariamente vai entregar relaxamento no dia seguinte. Mas certamente eu tenho que estar relaxado para dormir normalmente. É o que a gente pode começar a falar de higiene do sono? A gente tem que se preparar para dormir? Mais ou menos. Mais ou menos. Em partes. Né? Se a gente estiver considerando o curto prazo, sim. Né? Mas eu vou continuar só delimitando mais ou menos. Então, eu quis definir o sono mais ou menos como uma atividade, sim, uma necessidade fisiológica. Né? Vamos comparar com a necessidade fisiológica do evacuar, a parte digestiva. Às vezes eu tenho uma sobrecarga do aparelho digestivo. Isso gera uma diarreia. E passa. Geralmente passa. 1 dia, 2 dias, passa. A gente não sai correndo para procurar um remédio para parar a diarreia. Né? Passa. Às vezes eu tenho uma sobrecarga do meu sistema de pensamentos, do meu sistema emocional. Isso gera uma insônia transitória, que geralmente passa sozinha. Algumas pessoas com algumas características específicas de ter uma tendência de ter um cérebro muito conectado, mudam o foco da preocupação, daquilo que causou a sobrecarga inicial e deixou ela com insônia, para a insônia em si. O problema já foi embora e a pessoa continua preocupada e continua querendo controlar o sono. Essa pessoa, quando deita na cama e começa naquele mantra, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, e conta carneirinho e briga para dormir, não, tá errado. Ela está afastando o principal requisito para dormir, que é o relaxamento. Se eu desejo alguma coisa com muito fervor, eu quero dormir, esquece. Eu já não estou relaxado mais, porque eu estou obcecado. Né? E aí essa pessoa começa a se treinar, ela começa a se condicionar, a ficar muito alerta naquele ambiente que outrora for associado ao relaxamento e sonolência. Então aí a gente tem um outro tipo de insônia, que não é mais aquela insônia que vem, deixa a gente dormindo meio mal, com um pouquinho de sono durante o dia e vai embora sozinha. Essa é a insônia crônica, de longo prazo. É essa que leva as pessoas a abusar de indutor do sono, de medicação. Né? Pula de um médico para o outro. Um não resolveu, vai no outro médico, não resolveu, e assim vai. Tem um forte condicionamento. Essa palavra é importante, eu acho que o Léo falou. É o condicionamento. Porque as experiências que são repetidas, elas vão se sedimentando no nosso cérebro de uma forma pega mesmo, muito importante. Né? É o exemplo que eu sempre cito do fumante que fuma no carro. Ele senta no carro, fecha a porta, puxa o cinto, liga o carro, abre a janela, pega o cigarro e nem percebeu que pegou o cigarro. Porque as experiências estão condicionadas de forma tão eficiente e tão repetida no cérebro que os circuitos cerebrais estão todos disparando em conjunto que aquela situação física... A gente tem uma série de exemplos aí que a gente... Coisas que a gente faz, que eu falo, no automático. No automático. Então, às vezes, existe um automatismo, um condicionamento de reconhecer o quarto como aquele lugar que a pessoa sofreu para pegar no sono, que ela... Que é o lugar que ela não dorme. Ou, por exemplo, de sentar no quarto e ligar a TV ou pegar o celular. Por isso é que vocês falam tanto que, em caso de insônia, não insista em lutar contra ela. Exato. Levanta, vai fazer outra coisa. Como ele falou, isso é uma coisa... Já que não está dormindo... Foca em outra coisa. Faz outra coisa. O sono vai vir. Mas também que essa outra coisa não é um estímulo visual de tela, né? Olha,
eu arrisco dizer que se não for no ambiente do sono, nem tem tanto Tudo problema. bem, tá. Nem tem tanto problema. Não, então sai do quarto. Sai do quarto. Mas tem gente que... Eu aprendi uma coisa na minha aula de yoga hoje que eu dormi como nunca na aula de yoga. Eu tentei ficar acordado e dormir. Eu vou reproduzir isso todos os dias à noite para eu poder dormir. E se eu acordar no meio da noite, eu vou ficar lá quietinho na cama, na posição de Shavasana, relaxando. Não é por aí. Você vai relaxar 1 ou 2 dias, mas você continua se habituando a ficar acordado na cama. Porque lá no fundo, você está lutando para dormir. Você está não aceitando a sua realidade, que é de estar acordado. E quando geralmente a gente luta contra o que está acontecendo, o desfecho não é muito bom. Não é muito confortável. Conflito, né? É conflito, não é aceitação, é briga. É briga, né? Que a gente Exato. fala. Tem várias que não deve expressões, né? acontecer na hora Brigar de com dormir. sono, fritar na cama. Se tudo isso está acontecendo, é hora de procurar. Primeiro, procurar ajuda. Qual é o momento da gente procurar ajuda? Que ajuda é essa? É primeiro um médico? É que tipo de médico? É ir também numa terapia? É fazer a yoga? É tudo junto? Interessante, né? Porque depende muito da situação, né? Como o Léo falou, tem variações, tem oscilações desse sistema fisiológico do sono-vigília que naturalmente se resolveriam espontaneamente, como ele fez analogia com o trato gastrointestinal, que eu gostei bastante. Mas, às vezes, quando a coisa persiste de um jeito que a pessoa se sente meio, né, sem saída ali, não consegue resolver por conta, a sonolência é persistente, está comprometendo a capacidade de trabalho, de concentração, né? Ou está associado a situações, por exemplo, de transtorno de saúde mental, ansiedade, crise de pânico, depressão. Tudo isso pode estar bastante relacionado com a qualidade do sono. Isso é um alerta para buscar ajuda. Agora, muita gente fala assim, quem que é o médico que cuida do sono? É o pneumologista que cuida de apneia? É o otorrino que cuida de apneia? É o neurologista? É quem? E o fato é que nem todos os pneumologistas ou neurologistas ou otorrinos, né, têm essa afinidade com medicina do sono, né? E então, às vezes, e também não tem uma especialidade médica, medicina do sono, como uma residência médica, né? O Leonardo fez especialização... Do jeito que a gente está caminhando, está chegando a hora de ter. Sim, mas não como fosse uma residência médica, Sim, um médico claro. que é um sonologista, certo? Né? Então, acho que os psiquiatras também lidam, né, com insônia. Então, o caminho mais ou menos por ali, né? Léo, quer complementar? Eu gostei da sua pergunta de múltipla escolha. Você falou, e quem cuida disso? O que precisa fazer a pessoa? Em um médico específico? É fazer yoga? É um pouco de tudo isso? É um pouco de tudo isso. Um pouco de tudo, verdade. Porque, como eu falei lá no comecinho, quando eu estava tentando definir mais ou menos o que é o sono, né? Do que a gente está falando, o que é esse assunto, o sono, em geral, é uma consequência da vigília. Então, vigília a gente estar acordado, né? Então, quando eu tenho um período acordado, um período de vigília equilibrado, reconhecendo e respeitando os meus limites, a consequência vai ser um sono semelhante, um sono equilibrado. E o que é o sono equilibrado, o sono ok, o sono ideal? O sono ideal é o sono ok, não é o sono perfeito. Acordei revigorado, resetei, igual desligar o celular, deixar ele desligado para carregar mais rápido na bateria. Não, o sono... Quem dera, né? A gente tem dessa. O sono normal, a gente tem alguns despertares durante a noite, é comum. O sono normal, a gente pode demorar um pouquinho mais para dormir. Pra você ter uma ideia, nos parâmetros de polissonografia, né, é aceito como normal até 30 minutos acordado depois da hora que eu vou dormir. Depois que eu adormeci. Eu adormeço e da hora que eu adormeci até a hora que eu levanto e acordo, é normal até 30 minutos de despertares ao longo da noite. É normal. O que é anormal? É anormal eu estar tão ligado com o meu cérebro, tão alerta, que eu vou lembrar de cada minutinho desses. Geralmente a gente esquece esse tempo. A gente não percebe, na verdade, esse tempo. Não te incomoda. Não te incomoda. Você acha que está sonhando. Acordou, deu aquela mexida na cama, se mexeu. Às vezes deu vontade de ir no banheiro, às vezes não.
dormiu. Ou até Isso. vai ao banheiro, já cheguei nessa idade, Sim, tá? sim. E né, volta normal, e continua no sono, às vezes até Sim. no sonho que eu tava tendo. E Sim. quando acorda, nem lembra direito se foi no banheiro. Será que eu Exatamente. fui? Acho que eu fui, não fui. Será que eu fui? E isso é o sono normal. Vem cá, chegou a hora da gente abrir a porta da nossa sala de espera, porque nós somos um consultório, né? E a gente vai receber, porque aqui no programa a gente recebe pacientes que compartilham as suas histórias, tirando dúvidas, ou às vezes a gente acaba percebendo que a dúvida da pessoa que está aqui é a mesma que é a sua em casa e a gente faz esse, digamos, atendimento. A primeira pergunta de hoje é da Laura. Ela tem 19 anos e está fazendo faculdade de letras. E no tempo que você estava falando, eu lembrei de várias pessoas, inclusive deve ter sido de vocês, né? Com esse perfil aqui do estudante, né? Laura, o que te trouxe aqui? E ela responde, e eu vou ler a resposta dela. Eu nunca tive dificuldades para pegar no sono. Minha mãe sempre conta que eu era uma bebê que dormia muito. Ela, inclusive, precisava me acordar para mamar. Quando cheguei no ensino médio, fiz junto um curso técnico. Era bem puxado. As aulas começavam às 7 da manhã e, em alguns dias, eu saía só às 18. Quando chegava em casa, ainda precisava fazer os trabalhos e estudar. Ou seja, acordava cedo, tipo 5 da manhã, e muitas vezes ia dormir perto, se não depois da meia-noite. Foi aí que eu comecei a capotar no transporte público. Eu perdi a conta de quantas vezes passei 1 ou 2 pontos porque estava dormindo. Quando meu pai se aposentou, ele começou a me levar de carro, o que me garantiu uns minutos de sono a mais, mas ainda assim eu dormia no carro. E ele, muito fofo, às vezes até dava umas 2 voltas no quarteirão da escola ou parava na rua de trás para que eu pudesse dormir um pouco mais. Depois, entrei na faculdade e logo comecei a estagiar. A distância da minha casa para a faculdade é até ok, mas para o estágio eu demoro 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Ou seja, eu passo mais de 3 horas no transporte público por dia. Isso somado às aulas, ao tempo do estágio e às horas de leitura que preciso fazer para a faculdade, faz com que eu siga dormindo pouco na minha cama e capotando em todo e qualquer lugar, inclusive na aula, coisa que eu não me orgulho. Eu sei que não é exatamente saudável o que estou fazendo, mas preciso do estágio e ainda não encontrei um que seja mais próximo para melhorar a minha qualidade de sono, e ela fala, de vida. E aí, queria saber, é melhor continuar dormindo no ônibus ou tirando um cochilo no corredor depois do almoço do que não dormir? Ou seria melhor ficar só com as poucas horas de sono noturno e compensar, entre aspas, em finais de semanas e feriados? Quem começa? Assim, Os dois fizeram assim. O Gabriel... Mas antes, é muito comum. É Aqui muito. é a história de uma estudante. Gabriel, Mas eu conheço história N do trabalhador trabalhadores que brasileiro. ficam Opa. 2 horas no ônibus para ir, Opa. 2 horas para voltar. Total. O Gabriel falou no começo, né, que a doença mais pandêmica, a doença mais comum do sono que tem, as pessoas nem reconhecem mais como doença porque está caindo na normalidade. É o que a gente chama de síndrome do sono insuficiente. É quando uma pessoa dorme sistematicamente menos do que ela precisa para ficar bem durante o dia. Uma coisa tão simples, né? E que as pessoas... isso ficou banalizado. Não Todo tem o que mundo fazer, faz como isso. é que vai fazer? E isso é Aliás, diferente. Né? Não, tem até uma coisa que as pessoas acabam atribuindo, a pessoa que dorme pouco e constrói, faz muita coisa, sim, trabalha é uma muito e virtude. se orgulha. Eu nem preciso dormir. Não, pra mim, 4 horas tá suficiente. E eu faço muita coisa, trabalho, isso aqui, vou na balada. E às vezes a pessoa tá ficando doente. Vem cá, 4 sabe? horas não vai ser suficiente para ninguém, né? Ninguém, mas Tá. muita gente acaba se orgulhando Sim, disso. sim, porque sim, faz, total. né, constrói, aproveita tanto tempo útil. Que vira uma mais-valia. Depois, sim. Não. Então, a Laura, ela não tem insônia. A Laura tem síndrome do sono insuficiente. Uhum. Né? Então, a Laura... Primeiro eu vou responder a pergunta dela, depois eu vou fazer um comentário. A pergunta da Laura é, eu devo
compensar no final de semana e não dormir durante o dia, ou eu devo dormir durante o dia? Olha, ela tem que dormir durante o dia. Ela vai dormindo no transporte público, aproveita que dá para dormir, né? Mas o nome antigo dessa doença, síndrome do sono insuficiente, era síndrome do sono insuficiente induzida comportamentalmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, através das minhas escolhas, eu me coloco numa posição de estar dormindo menos do que eu preciso. Eu queria dormir mais, né? Mas eu vou escolher não dormir tudo que eu preciso, porque eu preciso atingir algum objetivo, porque tem algo que é prioridade para mim neste momento de vida. Né? É diferente de insônia. Insônia, eu tenho oportunidade de tempo e local para dormir, mas eu não desligo, não me desconecto. Né? Então, a Laura... E assim, o gancho que a gente precisa pegar na pergunta da Laura é... Eu consigo acumular minha dívida de sono e pagar tudo de uma vez? No final de semana, Posso fazer uma previdência? Não dá. Infelizmente, não. O dano é naquele momento. Sabe, naquele dia que você dormiu menos. E acumulativo? Não, vai ser bom dormir bem, né, no final de semana, mas vai chegar na segunda, vai acontecer tudo de novo. Não anula o tempo insuficiente de sono acumulado nos dias anteriores. Agora vem cá, a gente falou desse... A Laura atribui muito esse sono dela a essa vida dela e ela dorme dorme na aula, que é realmente péssimo, né? Mas em algumas culturas, mesmo sem ter esse tipo de vida, é comum o tal do cochilo, né? A siesta lá, mas aqui em Belém do Pará, de lei, dá uma paradinha depois do almoço. Isso é benéfico? E quanto tempo tem que ter essa dormidinha para que ela não te prejudique lá atrás, lá na frente, né? Na hora de dormir mesmo? Já teve muito estudo sobre siesta. Exatamente. Sobre duração da siesta. Tá. Então, a siesta, assim, quando é uma coisa cultural, é super bem aceita, tudo bem, beleza. Tem gente que cresceu vendo o pai dormir de tarde um pouquinho, principalmente Espanha, né? Portugal. Não, fecham até o comércio. Fecham o comércio, né? Então, nessa situação cultural, ok, é bem-vindo. Quando eu tenho uma sonolênciazinha, que é normal a gente ter sonolência no meio do dia, eu tenho essa sonolência, eu tenho a oportunidade de dormir, durmo lá um pouquinho, 30, 45 minutos, ok também. Mas tem estudos mostrando que sonecas após mais de 45 minutos de soneca, isso está associado a mau prognóstico de saúde a longo prazo, ou seja, aumento de risco de doenças, de todas as doenças a longo prazo. Por quê? Porque isso pode ser sinal de sonolência diurna excessiva. Quando eu tenho mais sono do que o esperado durante o dia, isso é um sintoma comum a um monte de doença. Tá? Então, Não, na verdade, na prática, eu fico péssima se eu durmo mais do que uns 20 minutos. Sim, às vezes estou cansada, às vezes na noite anterior eu trabalhei demais, varou a madrugada, entendeu? Aí acorda, tem que trabalhar de novo, mas, né, depois do almoço vou dar uma... Se essa dormida se prolonga, isso não faz bem para mim. Eu me sinto mal. Negócio mas interessante. Um cochilinho acho que é gostosinho. Certamente. E aí que ele falou desse tempo dos 45 minutos, né? Quer dizer, tem gente que tenta medir isso em função dos ciclos de variação da consciência durante o sono, mas o tempo geralmente é bem suficiente, porque se você chegou num ciclo de sono profundo ou não e tal, acho que é mais uma questão assim, se a pessoa está sentindo a necessidade de dormir mais do que 45 minutos, como ele falou, isso é uma indicação de que está tendo sono insuficiente, ou até um negócio interessante, se a pessoa sente que ela precisa de muito mais que 9 horas de sono por dia, eu preciso de 9, 10, 12 horas de sono por dia, isso é um sinal claro de que o sono está de qualidade ruim e que tem algo para a gente investigar ali de qualidade, apneia do sono, algum outro distúrbio, algum outro transtorno que acontece durante o sono, que mostra que o sono está de qualidade ruim. E que a pessoa está cansada a despeito de dormir muitas horas. Vamos pensar se a Laura dorme, sei lá, dorme 5 horas em casa. Deu umas 5, né? Mas ela dorme várias outras horas durante o dia. Isso soma uma quantidade grande de sono. Esse sono não está de qualidade para ela. Não tá. Né? Não se soma, né? Isso, não. Tá. Quer dizer, você pode somar um pouquinho daquele tempo pequeno, como o Léo falou, não muito mais que 40, 45 minutos.
e que poderia somar ao seu total de sono do dia, mas na hora que tem esse sono picado, certamente não está sendo eficiente para a saúde, né? Agora, a Laura é muito nova, 19 anos. A curto e longo prazo, vai ter problema aí, né? Mas a curto e longo prazo, a gente acha que a Laura vai conseguir se organizar para dormir mais. Se formar. Ela tem essa intenção, tá claro aí, né? Ela tem. Ela não se orgulha disso. E eventualmente aquela situação ali de estágio, faculdade, ela é passageira. Uma hora vai acabar a faculdade, vai acabar o estágio e as coisas vão se organizar de outra maneira. Agora, se isso se mantém, isso pode ser fator de risco para vários problemas de saúde. Vem cá. Vários. É super interessante que tem pessoas que falam e que se gabam de que consegue dormir em qualquer lugar. Tem um lá em casa que é assim, né? É só encostar que já tá dormindo. Só que vocês estão falando aqui que isso pode ser um indicativo de que a pessoa não tá dormindo bem. Qual é a diferença entre alguém que tem facilidade para dormir e alguém que tem essa sonolência o dia todo? Entendeu? Porque ele fala que eu durmo, tô feliz, tô bem assim. Ok, uma coisa é uma pessoa que tem um baixo tempo de latência, que deita na cama e tá na condição adequada, o quarto adequado, tá relaxado e deita e dorme. Homens têm mais essa facilidade que mulher? Ou também é uma lenda urbana? Tem. Mas tem. Tecnicamente tem. É o mesmo motivo biológico que faz as mulheres terem uma chance maior de ter insônia crônica. Então, o cérebro da mulher é a mesma coisa também, é o mesmo fator biológico que faz as mulheres terem uma incidência maior de ansiedade, né, de insônia crônica. O cérebro da mulher é mais conectado, ele é mais multitask, ele está mais predisposto, né, a prestar mais atenção nas coisas. Olha que interessante. O homem desliga mais fácil. Não. O homem relaxa mais fácil. E tem uma diferença entre a pessoa que tem um tempo de latência baixo, deitou, capotou, e a pessoa que está constantemente sonolenta. Sim. Né? E que está sempre com uma pressão interna ali, fisiológica, de adormecer assim que está numa situação... Que diferença é essa? O que causa isso? Porque uma coisa, a pessoa pode ter um tempo adequado de sono e estar adequadamente descansada, mas está numa situação fisiológica adequada para dormir na hora de dormir, e o tempo de latência é baixo, adormece rápido. Isso é esperado até, né? Esse tempo de 15 minutos, meia hora, entre, ok, vou deitar agora e vou descansar. Em 10, 15, 20 minutos, dorme. Às vezes 5, né? Chama atenção também, às vezes, na polissonografia, quando o tempo de latência é muito baixo, né? Quando a pessoa simplesmente deita e apaga, né? Também porque pode ser que ela tenha uma pressão de cansaço muito intenso. A diferença é a pessoa que está com pouco sono, ou um sono de qualidade ruim, e que está constantemente sonolenta. É diferente, né? Entendi. Bom, esse foi o caso da Laura, que a gente cobriu aqui de diversas formas. Laura, super obrigada. Estamos torcendo para você se formar, arrumar um emprego, né? Acabar esse estágio longe, arrumar um emprego bacana, perto da sua casa e toda a sua vida entrar no trilho. Agora a gente tem mais um paciente da nossa sala de espera desse episódio, que é a Maria. Olha, agora vocês falando que a mulher tem mais dificuldades, não à toa, temos duas aqui hoje no consultório, né? A Maria mora em São Paulo e é publicitária, ou seja, eu imagino, cabeça a mil, né? Então, vamos ler a história de Maria. Maria, o que te trouxe aqui? E aí ela conta. Minha relação com o sono foi tranquila até meus 35 anos. Nessa fase, eu comecei a trocar muito o dia pela noite, fosse por causa do trabalho ou passando com amigos. Depois disso, meu sono ficou bem picado, com vários despertares noturnos. Essas noites mal dormidas começaram a afetar muito a minha qualidade de vida e a minha saúde, e foi aí que eu resolvi procurar uma médica. Ela me pediu uma polissonografia que confirmou que eu realmente despertava durante a noite com uma frequência bastante alta. A partir desse diagnóstico, a médica me receitou 2 remédios, Zolpidem e Neuloptil. Hoje, minha relação com o sono é boa. Eu aprendi a fazer a higiene do sono e os remédios também me ajudam. Mas o que eu queria saber é se os check-ups de pessoas que dormem bem tendem a ser melhores do que os que têm problema. Quanto sono é mesmo essencial para uma boa saúde? Maria, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. A gente já falou um pouco, né, da importância do sono
para a saúde, mas agora a gente pode aprofundar mais um pouco. Então, doutor Gabriel, o senhor que trabalha nesta área do check-up, né, pode começar. Na média, a gente pensa que, para a maior parte das pessoas, 7 a 9 horas de sono é a recomendação padrão. Assim. A imensa maioria das pessoas vai ficar bem, né, precisa desse tempo fisiológico de sono para ter boa saúde. E sem esse sono, né, consistentemente, como a gente estava falando, né, no caso anterior, de repetidas vezes, anos às vezes, né, com o sono insuficiente, uma série de problemas de saúde podem aparecer. A gente pode pensar desde as questões relacionadas à saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse, crise de pânico, mesmo dificuldade de concentração, memória. Se você levar isso adiante, décadas e décadas, pode pensar até em quadros de demência, de problemas, né, de neurodegenerativos sendo facilitados por esse processo crônico de falta de sono. Você pode pensar em consequências cardiovasculares, hipertensão, arritmia, diabetes. A regulação do apetite está bastante relacionada com o sono, então a gente pode ter, por exemplo, facilidade da obesidade ou aquela coisa do comer hedônico que eu falei, da busca da comida como um alívio ali para algum desconforto que não é fome, né? Então, isso falando só no tempo de sono insuficiente, né? Aí a apneia e outras coisas têm outras consequências específicas, né? A apneia por causa de arritmias e outras questões respiratórias. Mas aí, o ponto interessante é que os check-ups vão ser diferentes. Então, a pessoa que dorme consistentemente bem vai apresentar melhores exames e tal. E eu gosto de pensar no seguinte, o check-up não precisa ser só aquele momento que a gente faz exame e se o exame der alterado, a gente corre atrás e tenta resolver a encrenca. A gente pode usar a ocasião da visita médica preventiva periódica como uma forma de fazer check-up de hábitos e não só check-up de exames. Esse é o mundo ideal, né? Olha a mudança aqui de paradigma, né? Porque a medicina preventiva, por todo o tempo que eu aprendi, até na faculdade, se focava em quais são os exames que eu tenho que pedir para que a pessoa possa ser adequadamente avaliada e se eu detecto uma alteração no exame, então essa é uma doença acontecendo, eu vou tratá-la precocemente. Isso não é prevenção de nada, né? Isso aí é detecção precoce. Prevenção está no hábito. Então, se eu faço um check-up e eu incluo um check-up de hábitos, eu vou dar ênfase no hábito e a minha ação está para o hábito. Na comida, no exercício, ou no sono, ou no controle do consumo de álcool, ou qualquer coisa. Então, eu tenho que entender o sono dessa pessoa e recomendar uma questão relativa ao hábito muito antes da glicose começar a subir, ou do colesterol, ou da pressão arterial, ou da falha de memória, né? Esse é o mundo ideal, né? A médica da Maria pediu para ela fazer uma polissonografia. Eu falei com uma tranquilidade sobre polissonografia, sem até falar o nome correndo, mas vamos explicar o que é esse exame, né? Um pouco melhor, como é que ele funciona? Pode explicar, doutor? Sim, claro. A polissonografia é um exame super completo e que tem como objetivo avaliar o funcionamento de vários parâmetros do nosso organismo durante o sono. Por exemplo, eletroencefalograma. Então, coloca-se eletrodos no scalp, né, na cabeça, e isso vai medir o padrão de atividade elétrica cerebral. Através dessa informação, a gente consegue saber se a pessoa está acordada, se ela está dormindo, se ela tem uma coisa que chama microdespertar, que é uma fragmentação, uma interrupção transitória do sono, que a gente geralmente não lembra disso, mas é um indício de instabilidade do sono, né? Então, a gente consegue ver as fases do sono, né? A gente mede também parâmetros cardiovasculares, então eletrocardiograma, a frequência cardíaca, a concentração de oxigênio no sangue. A gente mede parâmetros respiratórios, então o fluxo de ar que passa pelo nariz, né? Como está a passagem do ar do ambiente para os nossos pulmões, pelo nariz e pela boca. Se a gente está fazendo algum esforço para respirar com tórax, né? Movimento de pernas. Então, a gente passa a noite todo grudado em fio. E sempre uma pergunta associada a essa, o que é polissonografia? Mas como que a gente vai ter certeza que esse exame não está influenciando na qualidade do meu sono e aí você vai ter uma informação errada sobre o meu sono? A questão é que a gente
está olhando ali na polissonografia são parâmetros mais objetivos que não sofrem a interferência dessa qualidade subjetiva do sono. Então, por exemplo, o fluxo de ar pelas narinas, pela boca, isso não vai mudar se eu estou confortável ou desconfortável. O eletrocardiograma, a oxigenação do sangue, né? Um pouquinho a mais de despertar é comum ter na polissonografia. Por esse motivo, a polissonografia não é um exame muito recomendado para eu avaliar queixas subjetivas do sono, quando eu já sei que é uma coisa relacionada à minha percepção, sabe? A qualidade do sono. Geralmente, a qualidade do sono é mais subjetiva do que objetiva. Então, se a gente for trocar em miúdos, é um exame muito bom, é o melhor exame que tem para a gente ver se tem alteração respiratória do sono. E posso te falar? Acho que a gente recentemente, né, por conta da Covid, a gente vem falando muito sobre o acreditar na ciência, né? Então, a gente tem um exame técnico que vai ser entregue para um médico, não é a gente que vai ler aquilo, que vai ser entregue para um médico que numa conversa, né, aquela lá, o que te trouxe aqui, tô dormindo mal, vai avaliar junto com a pessoa e vai ler esse exame. Aquilo dali é um parâmetro importante, claro, mas você também vai estar falando, olha, eu tenho a minha vida, eu faço curso de letras, eu sou publicitária, troco a noite pelo dia, e isso tudo vai ser avaliado por vocês. Por isso que chama exame complementar. Né? Sempre. Hoje a gente está numa era que exame... Né? Ele é complementar, ele é o que vai te dar... A gente não pode esquecer disso nunca. A informação técnica. O exame ele tem que ser um braço extra do médico. Para que eu possa avaliar um parâmetro adicional e ajudar a separar na minha cabeça aqui que diagnósticos possíveis esse paciente pode ter a partir das queixas que ele traz. É completamente diferente de eu pedir uma lista de exames e deixa eu ver o que veio de alterado aqui. Opa, esse aqui veio alterado, vamos correr atrás disso. Isso não está ajudando a avançar num diagnóstico clínico. Uma coisa é eu entender a queixa do meu paciente e pedir o exame direcionado específico para investigar aquela queixa. Entendi. Outra coisa é, como a gente vê muito, né? Na prática, é pedir uma lista de exames e o que vier alterado eu tento correr atrás. Já é outro tipo de... Vem cá, eu, como jornalista, durante uma vida fui treinada para não cuidar muito de falar de doença na televisão. Mas eu falei aqui de 2 medicamentos que a Maria toma, Zolpidem e Neuleptil. Quero deixar uma coisa bem clara antes de eu continuar com esse assunto. É sempre muito importante a gente saber que quem prescreve medicamento é o médico, tá bom? É o Dr. Gabriel, é o Dr. Leonardo, porque outra pessoa não vai ser a pessoa que vai saber o que é bom para Márcia, o que é bom para Astrid, o que é bom para Maria, o que é bom para Ricardo, e etc e tal. Isso posto, e já que eu falei dos medicamentos, qual é a função desses remédios para ajudar essa função do dormir melhor? Sei, esses medicamentos específicos ou qualquer outro medicamento? São ferramentas que estão aí, né? Aí que a gente precisa saber utilizar a hora certa, medir se os benefícios vão superar os prejuízos possíveis, né? Sim. Então, esses 2 remédios especificamente nessa situação, né, são remédios para serem usados de forma transitória, de forma pontual, né? A situação que a Maria descreveu para a gente é uma situação que aparentemente tem indicação para um tratamento comportamental, em primeiro lugar, e os remédios têm uma posição aí complementar nesse tratamento, né? Então, são medicações indutoras do sono, né? E os indutores do sono, eles são hoje em dia indicados para aquela insônia aguda, aquela insônia transitória, aquela insônia circunstancial que todos estamos sujeitos em algum momento das nossas vidas, que algumas pessoas sofrem um pouco mais ou não podem prescindir daquele dia mais cansativo depois de uma noite de insônia, então podem usar pontualmente, né? Mas em outras circunstâncias, né, para uso mais prolongado, os indutores do sono não são indicados mais. O Zolpidem, inclusive, ele virou trend lá na rede social
o X, o antigo Twitter, por causa exatamente dos efeitos colaterais. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Efeitos colaterais dos mais bizarros. Tipo? Né, de comportamentos noturnos que a pessoa tem e impulsivos e que ela não lembra absolutamente nada. Né? Tem uma paciente que contava que ela tomou uma vez um único Zolpidem e acordou tendo comido, sei lá, 2, 3 pacotes de bolacha e não lembra nada. Eu tenho uma amiga minha que fritou um ovo, olha o perigo. Frita um ovo, faz compra na internet. Toma detergente. Que? Você pode ingerir alimentos que não são próprios. Ingerir substâncias que não são próprias para o consumo. Tem efeitos colaterais dos mais bizarros. Você sabe que aí a gente vai para aquela frase da avó que eu acho que todo mundo já ouviu, não é possível. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. É disso que a gente está falando. Mais ou menos. Por que isso está no mercado, então? Ou ele tinha que ter vamos dizer, um controle mais estrito de prescrição, como muitos outros medicamentos tarja preta são, né? Eu tô chocada, você percebeu que eu fiquei chocada? Porque eu não sabia disso. Fora o grau de dependência e tolerância que esse medicamento pode gerar, né? É muito sério isso, né? As pessoas, às vezes, com insônia persistente vão usando cada vez mais, chegando a um ponto de tomar dezenas de comprimidos por dia, em alguns casos mais extremos. E às vezes isso demonstra como que o problema vai ficando cada vez mais complexo, né? Tipo, efeito bola de neve, né? Eu tinha falado ali de higiene do sono, porque aí já é uma curiosidade mesmo, porque a primeira vez que eu fui conversar com um profissional de saúde, que foi num programa de televisão sobre higiene do sono, eu falei, eu acho que eu faço certinho. Não, mentira, não falei nem eu acho. Falei, eu faço certinho, porque eu vou tomar um banho bem quentinho e deito. Ele olhou para minha cara e falou, já começou errado, porque você está tomando um banho, você está, na verdade, ativando, você está acordando ao invés de você estar dormindo. Tome esse banho bem mais cedo, faça ainda as suas coisas e aí sim vai dormir. O que é a higiene do sono e qual é o primeiro passo? Essa foi uma pergunta extra. Depois... Eu vou pegar o seu exemplo, tá. Porque, em primeiro lugar, assim, eu discordo do que o colega falou. Tá. Quando você aquece a temperatura externa do corpo, a temperatura periférica, sim, ela se aproxima da temperatura central. Interno. Isso gera para o nosso relógio biológico um efeito indutor do sono. De relaxamento. Agora eu vou dar um outro exemplo sobre isso que eu falei do controle da temperatura. Por exemplo, ninguém consegue dormir com o pé gelado. Não. Se o pé está gelado, você tem que botar uma meia. Não fica insistindo que vai demorar muito. Então, esse é o mesmo princípio, né? Através do qual o banho quente, para muitas pessoas, além de relaxante, é biologicamente indutor do sono. Né? Mas, falando em hábitos em torno do sono, na verdade, essa coisa tem que ser personalizada. Cada um sabe o que relaxa mais. Né? E a higiene do sono é um pouco mal interpretado, né? Porque pensa que higiene do sono é a única maneira de eu evitar remédio para insônia. Na verdade, higiene do sono é um conjunto de técnicas comportamentais que serve para tratar vários tipos de transtornos do sono. Né? Não insônia necessariamente. Ou simplesmente criar um ambiente favorável para que aconteça esse relaxamento que ele falou que é necessário para você dormir. Luz baixa. Se para você é um banho quente, para o outro é tomar um chá, para o outro é ler um livro, ótimo. Cada um vai ter Ou as 3 coisas. Ou às vezes isso fazendo parte de uma rotina do final do dia, de um ritualzinho do final do dia. Isso vai ser acabou bom. aqui esse meu trabalho, chega de celular ou chega de TV, né? E diminuir um pouco os estímulos para que esse relaxamento possa acontecer e o sono possa vir naturalmente. Vocês sabem que todo consultório a gente tem que, né, ter o retorno, que é o momento aqui do nosso programa onde a gente vai nessas considerações finais, né? Então, para aquelas pessoas, né, que estão assistindo a gente desde o começo e a gente aqui tendo esse objetivo de conversar bastante com quem passa o dia com aquele sono persistente, que o cafezinho, o energético, o cochilo no ônibus, está tudo meio errado durante o dia.
A gente precisa conversar um pouco mais ainda com eles. O que você tem a dizer, doutor Leonardo? Astrid, essa sonolência excessiva, que é tão comum hoje em dia, né? Primeiro a gente tem que considerar, né, que é um sintoma, não é normal a gente ficar sonolento quando a gente gostaria de estar alerta, né? Então, isso tem várias causas, muitas causas, mas a primeira coisa é assim, faz parte da vida a gente tolerar algum desconforto por algum tempo. Então, a duração desse sintoma é muito importante. Se está durando muito, se está me prejudicando de alguma forma, né? Está me trazendo sofrimento em algum aspecto da minha vida, então eu devo procurar um profissional para entender da onde isso está vindo, da onde isso está vindo, né? Qual a origem disso. Geralmente, considerando a humanidade toda, a origem disso é eu não estar respeitando as demandas do meu corpo, no que diz respeito ao tempo de sono que eu preciso dormir. Né? Existem muitas pessoas, né, só fazendo um parêntese, um adendo, que estão sonolentas durante o dia, mas não percebem. Vai perceber quando bate o carro, vai perceber quando dorme numa reunião. Acha que é normal estar sonolento? Não, às vezes a pessoa não percebe mesmo. Então existe um perfil de personalidade de pessoas que são muito motivadas com o que fazem e estão super bem o tempo todo e dão conta do recado e estão super alto astral. Uhum. Mas é o que alguém mencionou na nossa conversa aqui em algum momento, é aquela pessoa que onde encosta dorme. Eu falei isso. Eu estou super bem, mas sou bom de dormir. Onde eu encosto eu durmo. Não é normal. Isso pode ser um sinal de sonolência excessiva que não se manifesta de uma forma muito constante porque eu estou ligado, eu estou empolgado com o que eu estou fazendo. Mas numa situação monótona como volante, dirigindo, pode se manifestar. Né? Então é importante estar atento a isso, porque a sonolência é apenas uma pontinha do iceberg, cuja base pode ser alterações do ritmo biológico, do relógio biológico, né? Falta de tempo de sono à noite, estou dormindo menos do que eu preciso. Apneia do sono, que é uma doença muito comum, muito prevalente, muito importante de ser detectada. A impressão minha está todo mundo roncando, que é o nome popular para a apneia. Talvez esteja todo mundo percebendo mais o ronco, né? Que o ronco deixou de ser, né, aquela elaboração, né, até anedótica do sono, né? Sim. O Walt Disney coloca lá o pateta roncando. Se alguém está dormindo, está roncando. Né? E hoje a gente consegue ver até diante de novas evidências que têm aparecido, associando o ronco a aumento muito provável, né, de incidência de AVC a longo prazo. Né? Então, diante dessas evidências, a gente começa a ver que o ronco não é bem aquela coisa engraçadinha que só incomoda quem está do lado. E tem um negócio interessante com o ronco, né? Porque ronco é prevalente com a idade, ou seja, qualquer pessoa que está envelhecendo vai ter maior chance de ter ronco. E a apneia do sono aumenta com a idade e com a obesidade, ou seja, duas coisas que estão aumentando na população. A população está crescentemente mais obesa e crescentemente mais idosa, certo? A parte do idoso a Ou gente seja, gosta. a gente vai ver cada vez mais roncando. mais apneia do sono. Tem uma diferença entre ronco, só o ronco, e apneia. A apneia é a falta de ar, né? A apneia é o episódio de ficar sem respirar por conta de obstrução da via aérea. Você pode ter uma obstrução parcial da via aérea e ter só a trepidação das estruturas aqui gerando som, o ronco. Tá. Mas a estrutura pode literalmente fechar, que é a língua encostando na parte de trás da faringe e o ar não passa. A pessoa tenta respirar instintivamente, está dormindo, né? E não respira. Fica a apneia. Aí fica 10, 15, 20, 30, 40 segundos, 1 minuto. E vem, ou não. Ou não. Bom, recorrentemente, durante a noite, várias vezes, causando os microdespertares, como ele falou, e a fragmentação do sono. E as suas considerações finais, doutor Gabriel? Eu acho que uma coisa que é muito comum, que eu vejo com muitas pessoas, é assim: eu sei que eu não posso dormir durante a semana, mas eu tiro um atraso durante o final de semana, sabe? Vou lá e durmo 12 horas. Porque, na verdade, não é uma questão de querer, né? É uma questão também as pessoas não conseguem, não têm esse horário para dormir bem durante a semana por conta dos trabalhos. Tempo de trabalho, tempo de deslocamento excessivo, 3 horas no transporte, mora numa cidade e trabalha em outra.
quer de todo jeito ter um tempo extra para si, às vezes preciso ter um tempo para mim, preciso lá, sei lá, jogar um joguinho, assistir um filme, uma série, ou dar uma zapeada na rede social, você entendeu? Então, às vezes isso está afetando consistentemente o tempo de sono e consistentemente tendo consequências negativas para a saúde. Então, a minha palavra é consistência, sim, de mais tempo de descanso consistentemente. Porque assim como a gente falou da parte de condicionamentos comportamentais, né? Isso se acontece todos os dias, a privação de sono, todos os dias esses condicionamentos de estou em casa à noite, é hora de rede social, estou em casa à noite, é hora de TV. Isso passa a ser um condicionamento, né? Um comportamento condicionado. Isso vai prejudicar o sono de forma muito prolongada. Então, o que eu falo da consistência é consistentemente buscar ter a qualidade de sono de forma regular. Isso vai beneficiar muito mais a saúde do que tentar buscar tirar o atraso quando der tempo. E aqui a gente mistura várias coisas que a gente já aprendeu ao longo desse podcast. Praticar um exercício físico, fazer uma yoga, uma meditação. Tudo isso vai, com certeza, fazer parte de um pacote de uma vida mais saudável. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Queria muito agradecer aos dois que nos deram esse tempo de aprendizado, para que a gente possa ter um dos pilares aí dessa boa vida mais sedimentado, né? Mais atento, ficar atento a essa qualidade do sono. Obrigada, doutor Leonardo. Obrigada, doutor Gabriel. Obrigado. Um grande prazer. Obrigado. Eu que agradeço.